hashtag 3, com que sapato eu vou? Eu vou com esse daqui, ó. Oh, e você vai com qual sapato? Qual é o sapato que você vai? Vamos falar um pouquinho sobre a questão da ética e da gratidão. Vamos falar sobre as estratégias de guerra, modelagem e a agenda, é quando nós vamos falar sobre planejamento, sobre organização, sobre esses elementos que são fundamentais e que nos ajudarão sobremaneira a organizar a nossa vida de uma maneira mais satisfatória, mais significativa, mais produtiva. Esse seria o termo que nós usaríamos. E começando a nossa conversa, vamos aqui falar sobre ética e gratidão. Eu disse a vocês no início do nosso curso que todas as atividades que nós fizermos, todas, elas no final têm uma atividade voltada para a gratidão, para você agradecer por aquilo que aconteceu, aquilo que virá a acontecer, aquilo que você deseja e tudo mais. Então, hoje nós vamos começar, agora nós vamos falar um pouquinho sobre ética. O que é ética, né, para você? Há uma definição de que ética são todos os princípios de ação que você aplica a você mesmo. Olha, é você se olhar aqui nesse espelho. Eu sou Ângela Guimarães, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, como eu vejo o mundo, como eu percebo o mundo, quais são os elementos, as circunstâncias, os textos e os contextos que eu trago como referência para a minha vida. Como eu me organizo, como eu caminho, quais os passos, com que sapato eu vou. Eu vou com o sapato do bem-estar, eu vou com o sapato da gratidão, eu vou com o sapato da resiliência, eu vou com o sapato da autoestima, eu vou com o sapato da coragem. Como esses sapatos que eu uso nesse espaço onde eu me insiro, ele se relaciona com as outras pessoas. Que tipo de mundo eu vou deixar, que tipo de marcas de sapatos eu vou deixar nesses espaços por onde eu transitei. A ética, ela está muito relacionada a isso. O que eu faço hoje, quem eu sou e o que eu faço hoje, para que o mundo ele dê continuidade de uma forma ou de outra forma. O que as minhas ações vão contribuir para essa estrutura deste mundo? Que tipo de mundo eu quero deixar para as pessoas depois que eu resolver dar uma voltinha, né, em outros espaços? Quando eu resolver subir alguns degraus. A ética, ela é muito isso, como os meus comportamentos, como as minhas atitudes, como os meus princípios de ação, eles são definidos por mim, como eles são executados por mim dentro de todo esse universo. Esses princípios, eles advêm de uma proposição interna, é algo que eu acredito, é algo que eu defendo. Vocês sabem, os jovens, eles passam, né, assim como o mundo, como todos nós, inclusive as nossas ações, elas passam por ciclos. E teve um momento aí que os jovens, eles estavam muito voltados para a questão do consumismo, eles gostavam muito de roupa de marca, eles viviam num universo, né, assim meio que controverso daquilo que a gente acredita muito. Hoje, a grande demanda dos jovens é a sustentabilidade, é a customização, é o reaproveitamento. Hoje nós vemos um grande grupo de jovens fazendo todo um trabalho social voltado para essas questões, né? Esses são os princípios de ação, para ilustrar para vocês. Esses são os princípios de ação. E você? E você, mulher, quais são os teus princípios de ação? O que tu acreditas, o que tu enxergas de importante, de significativo, que te mobiliza para determinada atitude? Como essas atitudes que tu tomas, que tu tens, como elas estão interferindo nesse meio em que tu vives e o que ela vai deixar de legado para a posteridade, para as pessoas, para o novo tempo, para a nova era. E isso são os princípios, né, éticos que você precisa trazer. Se você quer fazer alguma coisa, se você tem vontade, vá. Entenda esses princípios também como algo mobilizador do teu fazer, da atuação. Se tu tens vontade de fazer alguma coisa que não vai prejudicar ninguém, não vai trazer danos para as pessoas, nem para o meio, nem para os contextos em que tu vives, vai.
Se tu queres ser uma pessoa melhor, se tu queres ter resultados, se tu queres hiperfocar em você para você se transformar naquela pessoa de orgulho para você mesma, vá, arregace as mangas e se construa naquilo que você deseja, naquilo que você quer. Porque isso depende muito de você. Todo comportamento, ele tem um produto. Ele traz um produto final. Isso também é um fato. O que os teus comportamentos estão trazendo como produto final e o que tu queres trazer como produto final. Então você pega tudo isso, lembra lá do tacho do doce, coloca lá, tira tudo. Pega a esponja de aço, a gente não fala a marca, né? Pega, limpa lá direitinho, tira tudo aquilo que não cabe, né? Nesses teus termos para esse futuro que tu estás desenhando e coloca aquilo que cabe nesses termos que você traz e está a desenhar. As ações, elas não são, né, moldadas apenas pela vontade. Eu tenho vontade de fazer determinada coisa e eu vou fazer, não. As ações, elas são moldadas pelas tuas atitudes. De você querer, você projetar, você definir, você ir lá e fazer acontecer. E dentro desse fazer acontecer, ter opções. Ter opção é a melhor coisa que nós podemos ter. Eu também conversava, né, eu gosto muito de conversar, vocês já perceberam, né? Eu converso com Deus e o mundo. E sempre nessas conversas a gente sempre caminha para essa direção. Eu dizia, vocês precisam ter opções. Eu não sei se eu quero fazer concurso, eu faço os concursos. Você passou, você tem uma opção. Não sei se eu quero empreender. Pense no seu plano de negócios. Olhe dentro desse universo. Quando nós formos falar sobre esse modelo mais econômico, a gente vai falar um pouquinho sobre as startups. E eu dizia para os jovens, eu digo, pensa nas startups, que é algo que tem muito a ver hoje com esse momento. Né? E aí você escolhe, o poder de escolha, você ter o poder de escolher, gente, não tem assim como mensurar o que isso traz de valoração interna para a gente. Eu tenho um leque de opções e eu vou escolher aquilo que mais se enquadra, se adequa aos meus termos, às minhas vontades e aos meus desejos. Não ter opção é muito complicado, porque quantas pessoas, eu espero que nenhuma de vocês faça parte desse grupo, já disse assim, eu trabalho nesta empresa ou neste emprego, eu tenho este emprego, eu laboro dessa forma porque eu não tive opção. Na minha primeira carreira eu ouvia muito isso, as pessoas dizerem, eu sou professor porque eu não tive opção. Eu tive opção. Quando eu ingressei no magistério, eu comecei a fazer o curso de História, ainda fui até o 7º período, mais ou menos, e aí eu migrei para o Direito, porque toda família, considerando o lugar de onde eu vim, toda família quer ter um doutor e acha que o título de advogado é um título de doutor. Não tem ainda a dimensão e nem a percepção de que para ser doutor você tem que ter doutorado e que em qualquer profissão que você tiver você pode ser um doutor. E aí eu fui para o curso de Direito. Cursei até o 3º período, mas não me agradava, não era aquilo que eu queria fazer. Então, quando eu fui para o curso de Pedagogia, na minha primeira carreira, foi algo assim na família, né, absurdo. Eu lembro-me como se fosse hoje, meu pai sentou comigo e me disse que eu era um pontinho, assim, meio, né, marronzinho, num pano branco, que ele não conseguia entender como que uma pessoa em sã consciência deixasse de fazer o curso de Direito para fazer um curso de Pedagogia. E eu me encontrei na minha área, na área que eu escolhi, que foi a área da pedagogia. Eu já disse isso a vocês também. Eu passei por todas as esferas. Eu fui professora da educação infantil, do ensino fundamental, anos iniciais. Eu fui professora professora na educação de jovens e adultos, fui professora no magistério, que antigamente tinha magistério. Fui professora na academia, trabalhei em universidades federais, fui coordenadora pedagógica, fui diretora de escola. Na época em que eu fui diretora de escola na rede pública, ainda ganhei aquele prêmio de gestão escolar e tudo mais. E cessei a minha carreira, como eu já disse também a vocês, numa instituição privada, numa fundação, uma da melhor fundação da América Latina, aí dentro desse contexto educacional. Então, assim, quando você sabe o que te faz bem, e eu sempre gostei de lidar com gente, e isso me proporcionou momentos muito significativos.
E essa minha segunda carreira, né, que me fez estar com vocês aqui nesse momento, é resultado das análises que eu fiz dentro desse cenário, né, da percepção que eu tive de quanto eu poderia ajudar esse segmento de mulheres, porque a minha primeira carreira é uma carreira assim muito feminina, agora mudou bastante, mas era no início, o quanto as mulheres precisavam. E nesse contato que eu tive com professores, inclusive quando eu trabalhava na academia, eu sempre gostei de ministrar aula nos cursos das exatas. Eram as engenharias, a matemática, porque eles rejeitam muito essa questão pedagógica, né? E a maioria, teve um período que eu fiz um estudo, a maioria dos alunos, eu tenho percentual, que estavam fazendo aquele curso, eles não faziam para exercer a docência. Eles faziam porque eles queriam passar em concurso público. E eu dizia para eles, vocês precisam ter esse embasamento pedagógico, porque se vocês não tiverem, daqui a pouco eu vou enxergar vocês no mercado de trabalho na área da docência com as fragilidades que a falta de conhecimento proporciona. Eles diziam, eu não, professor. E coincidentemente, volta e meia, mas muito volta e meia, eu os encontrava no mercado de trabalho. E aí eu dizia para eles, né, aquele veneno, né? Eu dizia, você tá vendo o que eu te disse? Olha o que aconteceu. Eu espero que você tenha revisto e tenha se transformado naquele profissional que nós, né, sempre desejamos e idealizamos para você. Então, nós precisamos ultrapassar, porque eu também encontrei profissionais que não queriam exercer aquela profissão e que eram brilhantes. Por quê? Porque eles ultrapassaram o limite das suas barreiras mentais. A partir do momento que eles pegaram aquela profissão, eles trouxeram para a sua mão e fizeram dela a melhor profissão, porque era o que eles tinham. Então, agradeceram, né? Eu trouxe esse exemplo para dizer para vocês que quando a gente agradece, quando a gente tem um senso da gratidão por tudo aquilo que a gente conseguiu, aquilo que a gente queria, as coisas, né, o universo, ele conspira a favor. É incrível como as coisas elas vão se encaixando e você olha e diz, meu Deus, como pode se encaixar tanto? Em todos os aspectos, gente. Peguem a roda da vida de vocês, vejam aquelas áreas, em todas as áreas. Quando você se dedica, você é determinado, você tem disciplina, você sabe onde você quer chegar, você define as suas metas, os seus sonhos e com base nisso define as suas metas. Você começa a ser grata por tudo aquilo que te circunda, tudo que aconteceu, que acontece, que é favorável, que não é favorável, que você consegue tirar aprendizado daquilo para a sua vida e começa a aplicar no seu cotidiano. Quando você começa a enxergar que sozinho você não é nada, que você precisa das pessoas ao seu redor para te ajudar a evoluir naquilo que tu determinaste para a tua vida, o universo conspira a favor, tudo é favorecido. Eu posso dizer isso para vocês com grande convicção. Então, seja grato a tudo aquilo, né, que você tem, né? Seja grato, agradeça. Busque nos seus sonhos a essência da tua felicidade. Eu sonho com isso e eu quero isso vai me fazer feliz. Então, eu vou trabalhar em busca desses sonhos, dessas conquistas que são conquistas desenhadas e buscadas para mim. E dentro desse universo todo, nós vamos falar um pouquinho sobre as estratégias de guerra. Quais são as estratégias de guerra? E aí nós trazemos a modelagem e a agenda. Mas antes, eu vou dar uma passadinha aqui na frente, só para eu confirmar aqui com vocês, tá? A atividade que eu quero que vocês façam, tá bom? Eu quero que você retome o seu mapa dos seus sonhos, aquele mapa maravilhoso que você fez, coloridinho. Pegue o seu quadro de metas, lembra que você fez a meta para 1, 5 e 10 anos? E pense assim, nas pessoas que de uma forma ou de outra poderão vir a contribuir para o alcance dessas metas, para a realização desses sonhos, tá certo? Depois que você pensar nessas pessoas, agradeça imensamente o fato dessas pessoas contribuírem contigo para a realização dos teus sonhos, para a execução das tuas metas, certo? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a agenda e sobre a modelagem, que são 2 elementos também fundamentais e que nos ajudam significativamente a ter uma vida mais próspera, uma vida mais feliz. Vem cá, vou voltar aqui para o meu lugar
para eu me sentir apoiada pelo meu belo sapato, né, de oncinha e continuar essa conversa com vocês, certo? Então, o que é a modelagem? Dentro das estratégias de guerra, nós trouxemos esses dois elementos. O que é a modelagem? A modelagem é você olhar no seu entorno, onde você se encontra, e ver pessoas que que tem comportamentos que você admira e que esses comportamentos fizeram com que elas tivessem uma vida exitosa. Pode ser uma celebridade, pode ser pessoa do seu convívio comum, pode ser um grande empresário da sua região, pode ser um escritor famoso, pode ser um cientista. Quais são as pessoas que tiveram feitos fenomenais e maravilhosos e que você admira? E aí, na sequência, você vai buscar os comportamentos que essas pessoas desenvolveram, para você ver como essas pessoas conseguiram. Eu já falei para vocês sobre o Demóstenes, não já? O filósofo, que ele tinha um problema no ombro, né, e tudo mais. Essa é a pessoa que quer superar alguma dificuldade, que modelar, né, ele certamente vai obter resultados. Então, quais são as pessoas que você conhece, ou que você não conhece, que você já leu, que você já ouviu falar, que você admira? E vá conhecer, vai estudar a biografia dessas pessoas, e dentro dessa biografia procure também compreender e entender quais os comportamentos que essas pessoas têm, as atitudes que essas pessoas têm, para você modelar. Por exemplo, você quer ter um corpo aí bonito e tudo mais, vê alguém que você admira. Eu tenho uma amiga irmã, né, que ela é modelo, aí, uma atriz famosa. Eu não vou falar o nome da atriz, ela tem a foto da atriz na geladeira dela, e ela descobriu, ela foi pesquisar o que essa atriz faz de atividade física, o que essa atriz come, quais os lugares que essa atriz frequenta, como é a vida dessa atriz, e ela está modelando. Ela está modelando porque é aquela mesma coisa, tu não precisa inventar a roda. A roda já está pronta, tu só tem que botar para rodar. O tempo que tu vai ficar inventando a roda, tu pega os comportamentos dessas pessoas que são favoráveis e que podem te permitir a resolver situações que tu precisa resolver, e você começa a aplicar na sua vida, tá? Para você ter esse processo de modelagem, como todas as outras ações que nós falamos anteriormente, você precisa ter um processo de organização e de planejamento. Então, aqui tem anexo, né, uma tabelinha do Word, que é uma agenda, onde você vai colocar aí a tarefa que fica para você. Todos os dias você vai discriminar, de manhã, de tarde, de noite, o que você vai fazer, como você vai organizar. O planejamento e a organização, elas são fundamentais, inclusive para a nossa vida pessoal, tá? Às vezes você não consegue fazer determinadas coisas porque você não se organiza, não se planeja. Alguém já me disse uma vez que ela consegue ser muito produtiva em meio ao caos. Isso é uma pequena minoria. Quem já teve filhos e teve filhos adolescentes sabe o quanto é difícil quando eles estão na adolescência, porque eles têm uns procedimentos que só Jesus na causa, né? Eles querem comer fora de hora, apesar de você orientar, apesar de você ter toda aquela rotina de família, de orientação. Eles querem deixar as coisas largadas pelo chão. Eles não têm o senso de organização, eles não têm um senso de higiene, eles não têm um senso de estética. É uma coisa, né? Deus foi tão perfeito que trouxe os filhos para nos ajudar a ter uma percepção melhor da construção humana. Então, quando você não consegue definir dentro de um espaço toda essa dimensão, vamos trabalhar a gratidão, vamos pensar nos nossos princípios éticos, de quem somos, como agimos, como interagimos. E eu sou Ângela Guimarães, estou aqui com você para te ajudar a construir ou reconstruir o teu projeto de vida, através da mudança do teu modelo mental e da crença inabalável em você. Um grande beijo e até a nossa próxima prosa.